No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Estamos próximos ao final do prazo de entrega das declarações de imposto de renda da Receita Federal. Ainda tem dúvidas? Acompanhe mais detalhes com o Dr. Piraci Oliveira. Época de Páscoa e nada mais gostoso do que presentear e receber ovos de chocolate. Conheça no quadro Pequena Notável, uma fábrica que produz variados tipos de ovos e bombons para essa importante data. Algumas empresas vêm oferecendo benefícios aos funcionários que obtêm bom desempenho. Mas como adotar a meritocracia no seu negócio? Saiba como utilizar essa estratégia com as dicas da professora Rosana Bacinello. E diretamente de nossos estúdios, uma entrevista com o delegado da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária, Dr. Carmine Rulo. Na semana passada, o Dr. Piraci Oliveira deu algumas dicas importantes a respeito da declaração de imposto de renda para a pessoa física. No programa de hoje, ele volta a dar mais detalhes sobre o assunto. Ficaria importante ressaltarmos que a antecipação dos pagamentos das parcelas não necessita alteração ou retificação da declaração de imposto de renda. Se você, por exemplo, optar por pagamento em 7 ou 8 parcelas e decidir pela quitação à vista, não há nenhuma necessidade de alterar os quadros ou alterar a declaração do informe. Muito bem, o meio de pagamento eficaz para a quitação das parcelas se dá por TED, nas entidades bancárias autorizadas, qualquer agência por quitação de DARF específica ou a mais eficaz, a mais fácil delas, que é o débito automático por conta bancária indicada na própria declaração do imposto de renda. Caderneta de poupança, o investimento preferido do brasileiro, deve ser informado no quadro de rendimentos isentos do imposto de renda na linha 8ª. O ganho com imposto de renda é isento para efeito de tributação e o valor investido constará, obviamente, no quadro de bens. A pessoa física que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa mesma condição encontrou-se até o dia 31 de dezembro de 2010, também está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Ficam dispensados de obrigatoriedade de apresentação saldo de aplicações financeiras e contas correntes com valores inferiores a R$ 140. Da mesma forma, todos os bens móveis, exceto veículos, cujos valores sejam inferiores a R$ 5.000, não necessitam ser declarados. Apenas carros, veículos, com valores inferiores a R$ 5.000. Participações societárias, ouros e ativos, cujos valores sejam inferiores a R$ 1.000, também não necessitam declaração. E, igualmente, dívidas, sejam bancárias ou pessoais, inferiores a R$ 5.000, não necessitam ser inseridas na declaração de imposto de renda. Muito bem, se você comprou um imóvel na planta em 2010, a informação que deve ser lançada na declaração de imposto de renda é apenas quanto ao saldo pago, o saldo antecipado. Não deve ser informado a dívida, diferentemente de um imóvel financiado, ou de um imóvel que você já está comprando e morando. Esperamos ter esclarecido as dúvidas mais emergenciais para aqueles que estão ainda preenchendo a declaração de imposto de renda, contando com vocês no próximo programa. Até a próxima. Lembre-se, o prazo final para a entrega das declarações do imposto de renda é na próxima sexta-feira, 29 de abril de 2011 e poderá ser enviada via internet até às 23h59. Chegamos a uma das épocas mais deliciosas do ano, a Páscoa. Além de significar a ressurreição de Cristo, as pessoas têm o costume de trocar ovos de chocolate. Conheça agora uma tradicional fábrica de chocolates que produz ovos de diversos tamanhos e sabores. Então, na realidade, a nossa empresa está há 28 anos no mercado e nós produzimos, na realidade, desde a parte de bombons, né, toda a linha de chocolate, bolos, doces. Na
realidade é um histórico familiar, né? Começou pelo meu pai, né, que trabalhou com isso e, enfim, aí ele começou a trazer para casa, da onde ele trabalhava, e as pessoas batiam em casa para comprar produto. Chegou num ponto que gradualmente a gente teve que produzir e, enfim, montar nossa loja própria, mas o processo foi bem gradual. Na época da Páscoa, há um aumento significativo tanto na produção quanto nas vendas. Além dos ovos de chocolate, passaram a produzir cupcakes temáticos e Colomba Pascal para reforçar as vendas. Isso dobra. Essa quantidade de produtos dobra. Vai para uma média de 300, 350, até 400 tipos de produtos diferenciados. A gente tem a linha de recheados, né? Mousse, trufas, prestígio. Tem um leque de mais ou menos uns 15 tipos de ovos recheados diversificados. Tem a linha ao leite, né? E tem a linha branca, tem a linha crocante. Para se destacar da concorrência, a empresária sentiu a necessidade de inovar nas embalagens e cestas. Para isso, criou diversos tipos de caixas e papéis com desenhos de coelhinhos e ovos coloridos. Então, na realidade, eu acho que eu procuro usar um pouco do que eu gosto, na realidade, né? Sou eu quem vejo, sou eu quem desenvolvo, né? Vejo cada embalagem. Algumas são importadas, algumas eu vou até as importadoras e negocio. Outras o nosso próprio cliente que trabalha com produtos artesanais traz e a gente se molda à necessidade da Ariane, né? Mas assim, não existe um critério específico, né? Não, assim, os clientes me trazem, as importadoras me trazem e eu, enfim, é conforme muito o meu gosto. Eu gosto muito dessas coisas, então eu procuro me imaginar no lugar das pessoas para desenvolvê-los. Você acaba de conhecer a mais uma pequena notável, que produz uma das guloseimas mais apreciadas por crianças e adultos e traz a alegria para a Páscoa todos os anos. Um dos métodos que vem sendo utilizados para incentivar os funcionários é o oferecimento de benefícios em função do desempenho de cada um deles. Mas o que é a meritocracia em si? A meritocracia é um sistema administrativo em que os funcionários são promovidos de acordo com seus progressos e consecuções dentro de uma empresa. A importância de se adotar esse tipo de estratégia numa empresa é proteger o funcionário. Ele se sente muito avaliado de uma forma mais honesta, mais ética e resguarda o funcionário dele se sentir lesado de alguma maneira. Passa a não ter mais a preocupação de um viés, de uma situação contrária que possa acontecer, de um funcionário, por exemplo, vir com uma outra condição e tomar o lugar dele, já que é pela competência e pelo mérito. É necessário ficar atento ao estabelecimento das políticas de reconhecimento, para que não seja estimulada uma competição negativa entre os funcionários. Competição é algo que é muito particular. Existem pessoas mais competitivas, menos competitivas, e a competição na organização faz parte do DNA dela. Então, nós vamos encontrar organizações mais competitivas e menos competitivas, dependendo do seu clima organizacional, da sua cultura, dos seus valores, da sua própria identidade. A criação de prêmios que possam dar bônus salarial é uma boa alternativa a ser implantada na empresa? Apesar das pessoas considerá-lo um motivador, né? O salário, ele não é estimulante durante muito tempo. Então, ele é um fator que motiva, mas ele motiva por um tempo pequeno e são necessárias as outras condições. Então, o reconhecimento, o crescimento profissional, você se sentir útil naquilo que você faz, fazer o que você gosta. O próprio empreendedor poderá definir essas estratégias através de pesquisas e através de suas próprias ideias, mas também poderá buscar auxílio de especialistas da área. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Carmine Rulo, que é auditor fiscal, delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo, professor universitário
enfim, um homem de uma bagagem muito grande. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Cury. Dr. Carmine, qual seria a orientação que o senhor daria, baseado na sua experiência, no seu conhecimento, para quem quer se tornar empresário? Qual seria o seu primeiro conselho? Aí eu diria a ele o seguinte: tentar fazer com que o sonho se torne realidade, né? Então, às vezes tem que parar de sonhar e colocar o pé no chão para ver se tudo aquilo é verdade, né? Então, ele tem que se informar, se orientar com bons profissionais para pesquisar antes de começar a fazer. Perder um pouco de tempo antes do negócio para que o negócio se realize no futuro, porque acho que hoje a quantidade de fracassos é muito grande, né? E o empresário, o empreendedor, ele tem que se preocupar um pouco mais com isso. Então ele deve procurar profissionais, contadores especializados que os auxiliem, administradores, ou seja, faça pesquisas, pesquise antes de começar o seu negócio, porque o fracasso é terrível, ele desmotiva, ele vai ficar abatido com a situação. E as sequelas são permanentes, né? Creio que sim, porque aí de repente a pessoa acha que não pode realizar. Talvez possa, mas não aquele negócio, e sim claro. Outro. Né? O senhor que é responsável pela parte de imposto de renda da pessoa física, um dos grandes responsáveis aqui em São Paulo, teve uma mudança do ano passado para cá. Não existe mais papel, isso é real? É verdade. A partir desse ano, todas as declarações têm que ser feitas em forma eletrônica e transmitidas via internet. Isso é uma realidade hoje. Ou seja, tudo eletrônico. Mas também mudou um pouquinho a filosofia, não mudou? Ou seja, a Receita agora busca mais transparência, busca parceria, busca dar oportunidade para corrigir as declarações. Como é que isso ocorre? O que é esse demédio? O que são essas coisas? Não, acho que aí temos que fazer um pouco de um pequeno retrospecto. Se pensar, a declaração via internet começou na década de 90, né? Ao longo do tempo, a Receita Federal foi percebendo que não bastava a gente pedir para o contribuinte declarar. A gente tinha que dar a oportunidade do contribuinte checar se as informações que ele prestou batiam com as declarações que a gente cruzava, as informações. Então, hoje, a figura do leão já não é a figura de antigamente, né? Não existe mais aquela figura de medo, de paura, não. Eu acho que a situação nesse momento é: o contribuinte faz sua declaração, suas informações serão confrontadas com várias outras declarações, principalmente das empresas que pagam, principalmente dos fornecedores de assistência de saúde. Todas essas informações são cruzadas e logo após a transmissão da declaração e terminado o prazo, o contribuinte vai começar a poder ter acesso ao processamento da sua declaração. E esse processamento pode ser feito via internet. E esse acesso, pode ser feito via internet. E aí o contribuinte vai poder checar, primeiro, se a declaração caiu ou não em malha. Se ela caiu em malha, qual é o motivo? Né? Coisa que antigamente não se mostrava. Então, esse aspecto da transparência é justamente uma mudança de postura da Receita Federal no sentido de auxiliar o contribuinte a dar essa informação para ele, e mais, se ele perceber que ele cometeu algum erro, que ele declarou, em vez de 10 mil, colocou 100 mil, por uma digitação errada, que ele pode retificar a declaração em tempo, antes de que qualquer procedimento fiscal seja realizado. Ou seja, existe um cruzamento de informações hoje que praticamente tudo aquilo que ocorre na economia oficial, vamos dizer assim, na economia legal, existe esse banco de dados com informações dentro da Receita e elas são cruzadas Sim. na apuração das declarações. Porque o contribuinte ele sofre várias retenções na fonte, seja em aplicação financeira, trabalho assalariado, trabalho não assalariado. Então, todas essas informações são prestadas por aquele que recebeu o serviço, por aquele que pagou. Então, essa já é uma fonte de cruzamento de informações. Movimentação financeira é outra fonte de informações. A mais recente fonte de informações é a DEMED, que é a Declaração dos Serviços Médicos. São as empresas, né, que prestam serviços médicos, e essas empresas hoje têm que apresentar uma declaração justamente para confrontar o assunto de despesa médica. Esse assunto é um assunto de grande incidência em malha, e muitas das vezes o contribuinte tinha razão, mas ele sofreu o transtorno de cair em malha e ter que apresentar os comprovantes. Agora, nossa ideia é diminuir a quantidade desse transtorno, quer dizer, fazer com que esse transtorno seja menor
e que as declarações, agora a DEMED, né, quer dizer, as empresas que prestam serviço, plano de saúde, vão prestar as informações e essas informações vão ser cruzadas com os valores que o contribuinte alega que pagou. Com isso, aquelas situações que o contribuinte tinha uma despesa médica muito grande e só por esse motivo cair em malha, vão deixar de existir, né? Você vai ter uma situação muito mais confiável. Né? E o contribuinte tem que tomar cuidado na hora de declarar. Claro. Agora, a origem desse dinheiro é do próprio plano de saúde, que vem para a conta do contribuinte e que paga o hospital, em vários casos. Uma situação essa, como você está falando, é uma situação parecida com a de reembolso, né? Isso. Similar ou parecido. É verdade. Então, aí, na própria declaração existe. Por exemplo, eu paguei 100 para o plano de saúde, né? Mas ele me reembolsou 30. Então, você vai ter... Existem esses campos na declaração. O contribuinte pode tomar cuidado e vai perceber esses campos e preenchê-los corretamente. E o importante é que mesmo que ele cometa um equívoco depois, né, faz a coisa certa, mas mesmo que cometa um equívoco depois, dá tempo de consertar. Né? A única coisa é o sigilo fiscal, porque é importante que o contribuinte saiba que só ele está tendo acesso àqueles dados. Né? Então, a certificação digital é a melhor forma, mas nem toda pessoa física possui o certificado. E aí, uma outra forma que a Receita encontrou é a senha de acesso. A senha de acesso, ela vai permitir que o contribuinte que a gente confronte alguns dados pessoais do contribuinte e garantir que ele é ele mesmo. E aí ele vai ter um período para acessar essas informações. De qualquer forma, por um jeito ou por outro, ele vai ter acesso a essa informação. O senhor aconselharia as pessoas a buscarem a certificação digital como pessoa física ou continuar utilizando senha? Sua avaliação, claro que pessoal. Não, quanto ao risco, eu acho que não existe risco tanto num quanto no outro. Não haveria problema com relação a isso, né? Eu acho particularmente que certificado digital é um caminho sem volta. Cedo ou tarde as pessoas vão precisar do certificado digital, né? Então eu acho que até bancos, acho que em breve vão começar a se utilizar desse tipo de serviço, né? Acho que a nossa assinatura manual, ela está deixando cada vez mais ser usada. Com o passar do tempo vai embora. Bom, quando se fala em tributação, imposto de renda, um dos grandes temas do momento, e claro que não é imposto de renda à pessoa física, mas acaba esbarrando direto e indiretamente, refere-se à importação. A transferência de empresas para empresas, do exterior para cá, daqui para o exterior. Como que a Receita, a aduana, enfim, como é que eles buscam mecanismos para evitar benefícios tributários, se é que se pode chamar assim, e se o governo federal tem algum mecanismo para isso? Nossa, nessa área do mercado internacional existem vários assuntos que podem ser tratados, né? Desde regras antidumping, que seria uma forma de se preocupar com países que eventualmente subsidiam exportações, né? E aí você cria uma regra antidumping justamente para compensar esse subsídio, até legislação de preço de transferência, né? Que é um assunto um pouco mais complexo, mas acho que dá para explicar em poucas palavras, né? Legislação de preço de transferência se aplica para empresas que têm coligadas no exterior, né? Então aí você pode ter várias situações. A preocupação é de que forma você transfere renda para o exterior, porque a renda do exterior deixa de ser tributada no Brasil e a ideia da lei é justamente evitar que isso ocorra. Então, para você transferir renda para o exterior, uma forma seria você importar por um preço muito alto. Claro. Quando você importa por um preço muito alto, você está pagando, e se a pessoa lá fora é você mesmo, quer dizer, uma empresa coligada ou controlada, estaria tendo esse benefício. A outra forma, por exemplo, é exportar muito barato, né? Claro, a transferência você do mesmo transfere para o exterior um produto que deveria valer 10 por 1, por exemplo, e esse indivíduo lá fora vende por 10 e ganha 9, né? Enquanto você fica com 1 aqui gerando prejuízo aqui dentro. Então, essas situações são evitadas pela legislação de preço de transferência. Então, existem várias formas de cálculo do preço que seria mais justo para evitar que isso ocorra, seja na importação ou na exportação. Isso se aplica, inclusive, a banco, com relação a juros, né? Transferências de juros para o exterior, também a legislação de preço de transferência abarca essa situação. E essas áreas estão evoluindo com a mesma velocidade e com a mesma eficiência que a Receita Federal do Brasil está como um todo? Ou a sua avaliação é que existe um certo descompasso
nessa evolução de controle? Eu acho que é natural que o empresariado crie situações e a Receita crie, quer dizer, o governo crie legislações. Acho que não dá para ser diferente. Né? Claro. Logicamente que uma legislação que evite planejamentos tributários desse tipo poderia causar uma proteção maior, né? Só que esse assunto já é mais polêmico no âmbito do direito, né? Porque ele vai gerar uma discussão muito maior. Hoje em dia, no Brasil, existe muito a tradição do direito romano, né? Onde você vai ficar preso estritamente às regras. Principalmente quando se fala de tributação, é a estrita legalidade. Agora, quando você vai falar de regras gerais de anti-elisão, aí a coisa muda de figura. Mas eu acho que um dia a gente vai chegar lá. Eu acho que o Brasil está evoluindo. O novo Código Civil está abrindo um pouco essa possibilidade, né? Por exemplo, hoje em dia, se você pensar, uma empresa que não tenha finalidade econômica, ela não tem sentido existir. Claro. E coisa que antes não é, apesar de ser clara, anterior ao Código Civil não era assim. Era né? óbvio, porém não podia ser aplicado. Então, até as decisões hoje, tanto judiciárias quanto administrativas no aspecto tributário, estão sendo modificadas, né? Então, hoje em dia, esses planejamentos tributários ilícitos, porém, justamente se aproveitando de situações de uma empresa ser montada sem finalidade econômica, já não se sustentam, né? Então, eu acho que a gente deve evoluir. Estamos evoluindo rapidamente. O Brasil mudou muito, né? Que bom. E ainda bem que está mudando para melhor. Eu também acho. Agora, falando em Brasil mudança, falamos indiscutivelmente e necessariamente da nova classe social no Brasil, que felizmente milhões de pessoas emergiram para a famosa classe C, que estão vindo para consumo, demanda, gerando investimento em empresas para atender essa demanda. Bem, e na Receita Federal? Já se sente esse reflexo a nível de declarações ou essa reverberação, ou isso será um número que será anunciado no ano que vem, ou isso está em análise? Eu sei que é sigiloso e confidencial, mas dentro daquilo que não for sigiloso e confidencial, o que pode ser revelado? Eu acho que dentro dos dados agregados, né, a Receita publica as suas arrecadações e é fácil de analisar isso aí. Nas análises de arrecadação que a gente fez, a gente não percebe isso. E acho que é fácil de perceber, porque na verdade, se você falar da classe C, eu acho que ela ainda fica na faixa de isenção, né? O contribuinte às vezes não percebe, mas a nossa tributação ela é progressiva. Então, até um certo valor é isento, depois se incide 7,5%, 15%, 22,5%, até chegar nos 27%. Então, essa progressividade da alíquota se ofere de acordo com a renda, né? Então, eu acho que a classe C está muito próxima da isenção ainda. Quer dizer, o pessoal está ganhando mais dinheiro, mas não necessariamente está pagando tributo de imposto de renda. Eles devem estar pagando outros tributos, como ICMS, nos produtos que compram, né? Claro. Que, na verdade, hoje em dia as pessoas precisam perceber que é aí que se paga mais, né? Porque é justamente no pagamento, na compra dos produtos, é que está embutido um monte de tributo, né? Nós gostaríamos de continuar essa conversa extremamente agradável, mas nós chegamos ao final do nosso tempo. E eu pediria as suas considerações finais. Bom, agradeço a oportunidade de vir aqui manifestar as minhas opiniões e também trazer algumas informações da Receita Federal e estou à disposição para um próximo compromisso. Dr. Carmen Rolo, nós queremos agradecer muito a sua participação, a transmissão desse conhecimento acumulado, nos colocarmos sempre à sua disposição e agradecer muito a você que esteve conosco até agora, com a promessa de que na semana que vem estaremos juntos. Muito obrigado e até lá.